Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre derivadas parciais e nessa aula nós vamos aprender a como calcular uma regra da cadeia das derivadas parciais utilizando o famoso método da árvorezinha. Bom, vamos olhar aqui um passo a passo, tá? Gente, passos para fazer uma derivada utilizando o método da árvorezinha. Primeiro passo, montar a árvore. A gente vai ver isso tudo agora com um exemplo, tá? Nomear todas as derivadas, tá? Derivada de cada variável em relação à outra. Depois, a gente pinta o caminho desejado do início da variável da função até a variável que a gente quer. E depois, soma os caminhos, tá? É muito mais fácil fazer do que pensar. Vamos ver aqui, tá? Digamos que nós tenhamos essa funçãozinha aqui, tá? Nós temos uma função z que depende de x e y, e nós temos a função x, que depende de t e u, e a função y, que depende de t. Como é que isso aqui vai acontecer? Primeira coisa, montar a árvore. Ela já veio montadinha para nós, para a gente entender primeiro. Tá? Então, segundo passo, nomear todas as derivadas. Como é que a gente faz isso? Z e x. Eu quero tirar a derivada de z em relação a x. X depende de outras duas variáveis, como a gente olhou na aula de introdução, né? Então, se x depende de outras duas variáveis e z depende de duas variáveis, nós temos aqui uma derivada parcial de z em relação a x, ok? Do outro lado, nós temos a mesma coisa, né? Z depende de duas variáveis, portanto, nós temos uma derivada de z em relação a y com o símbolozinho da derivada de mais de uma variável, certo? Olhando aqui para o x, derivando o x em relação a t, x depende de outras duas variáveis, então dx dt com mais de uma variável. E a mesma coisa para cá, dx du, certo? E no caso do y, como é que vai ficar? No caso do y é um pouquinho mais simples, né? O y só depende de uma variável, então a gente usa o d comum, né? dy dt, ok? Bom, agora vamos pensar aqui o seguinte. Digamos que eu peça para vocês a derivada de z em relação à variável t. Como é que nós faríamos isso? Tá? Agora vem a terceira parte do passo a passo. Agora nós queremos encontrar o quê? O caminho desejado. Nós queremos derivar z em relação a t. Onde é que está o t? O t está aqui e o t está aqui. Então, gente, o que a gente precisa fazer? Nós temos que pintar o caminho desejado do quê? Para sair do z e chegar até o t. Então, olha só. Para sair do z e chegar nesse t aqui, nós temos que obrigatoriamente passar por x. Passando por x, nós vamos para o t. Ou seja, nós passamos pela derivada de z em relação a x e depois a derivada de x em relação a t. Ou então, qual é o outro caminho? O outro caminho é passar pelo y, passar pela derivada de z em relação a y e depois passar pela derivada de y em relação a t. Como é que a gente faz isso, gente? Tá? É muito simples. Basicamente, nós temos que somar os resultados. Então, olha só. Para esse primeiro caso aqui, como é que a gente faria? Nós saímos de z e fomos até x. Passamos por dz dx. Então, nós vamos colocar aqui dz dx. Ok? Depois que nós passamos pelo dz dx, o que a gente fez? Nós vamos passar do x para o t. Então, nós vamos passar para dx dt. Eu sei que dá muita vontade de cortar aqui, né? dx dx com esses dois, mas não corta, tá? Quando nós fazemos a regra da cadeia, é justamente isso que nós queremos encontrar. Tem que ficar assim, não corta, pelo amor de Deus, que vai dar errado, tá? Ou então, qual é o outro caminho que a gente tem? Nós podemos passar pelo y e depois chegar no t. Nós podemos passar por y e chegar no t. Então, como é outro caminho, então nós temos que somar, tá? É um outro caminho alternativo. Qual é o caminho, então? Sai do z, vai para o y, portanto, dz
dy, ok? E depois do y para o t. Só tem que tomar o cuidado que o dy dt não usa a notação de derivada parcial, né? Usa a notação de derivada comum, o dzinho comum, certo? E aqui está a nossa regra da cadeia. Aqui está a nossa regra da cadeia para se chegar no dz dt, certo? Para tu encontrar o dz dt, tu tem que encontrar o dz dx, dx dt, dz dy, dz dy dt, ok? Então, olha só, vamos fazer uma outra coisa aqui, vamos calcular também o dz du. Como é que ficaria o nosso dz du? Vamos pegar aqui uma outra cor, deixa eu ver, vou pegar o mesmo azul aqui, tá? O mesmo azul. Para nós chegarmos no U, nós temos que sair do Z e chegar no U. Como é que a gente faz? Só tem o U aqui, então eu passo por aqui, pelo X, e depois venho pelo U. Tranquilo? Tem outro caminho, outra coisa que eu possa fazer? Não. Então a derivada de Z em relação a U depende só dessa partezinha aqui. E portanto nós vamos fazer o quê? Nós saímos do Z e fomos para o X. Depois que nós fomos do Z para o X, nós vamos para do X para o U. E portanto, dx du. Ok? E aqui está a nossa segunda regra da cadeia, para a gente derivar Z em relação a U. Certo, gente? Então, isso daqui foi simplesmente o método, tá? Como que a gente faz. Lembrando dos passos agora aqui, rapidamente. Montar a árvore, nomear as derivadas, pintar o caminho desejado e somar os caminhos. Certo? Então, agora, gente, vamos fazer um pouquinho de exemplos, tá? No próximo vídeo, nós vamos ter os exemplos. Esses exemplos são um pouquinho demorados, tá? Então, por isso que eles não cabem em só um vídeo, tá? Então, vamos para a próxima aula aí e a gente já se fala. Lembrando, é claro, que se você gostou da aula, por favor, clique em gostei, curta a nossa página no Facebook e nos visita no site, né? www.mesalva.net. Muito obrigado e até logo.